Não é só uma simples história. A criação do mundo contada na Bíblia tem lições ocultas que Deus deixou, mas muitos não perceberam. Aqui vamos descobrir as lições ocultas que Deus nos mostra quando criou o mundo. Muito além de apenas uma história, podemos usar o que ele nos ensina aqui para a nossa rotina nos dias de hoje. Será que você percebeu essas lições? E se você chegou até aqui pensando que a história da criação do mundo era apenas uma narrativa, prepare-se para se surpreender com essa revelação. Vamos mergulhar em cada dia da criação e descobrir as profundas lições que Deus nos deixou. A última vai te surpreender, pois se trata de um dos maiores malefícios à saúde que afeta a sociedade atualmente. Prepare-se para uma jornada inspiradora que vai além do que os olhos podem ver, uma jornada que nos conecta diretamente ao Criador. Dia 1. A criação da luz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. A criação da luz é mais do que a separação entre o dia e a noite. A luz representa a verdade, a sabedoria e a presença de Deus. Em nossas vidas, a luz de Deus nos guia e nos dá clareza. Pense em momentos de escuridão e confusão. Como a luz de Deus pode trazer clareza e direção para essas situações? Como você pode buscar mais dessa luz divina em seu cotidiano? Para aprofundar nossa compreensão, vamos considerar algumas passagens bíblicas sobre a luz. Em João 8:12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso nos lembra que seguir Jesus nos conduz à verdade e à vida. Como você pode trazer mais da luz de Cristo para a sua vida diária? Além disso, em Salmos 1:9-1:05, lemos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Isso nos mostra a importância de nos guiarmos pela palavra de Deus. Como você pode fazer da leitura bíblica uma prática diária para iluminar seu caminho? Lição: Deus traz clareza e direção. Assim como a luz dispersa a escuridão, a presença de Deus ilumina nossas vidas, proporcionando sabedoria e discernimento. A criação da luz não foi apenas um ato físico, mas também um símbolo espiritual de como Deus pode transformar nossas vidas. Quando enfrentamos momentos de escuridão e incerteza, a luz de Deus nos guia, nos dá esperança e nos mostra o caminho certo a seguir. Assim como a luz do sol é essencial para a vida na Terra, a luz de Deus é vital para a nossa jornada espiritual. Ela nos revela verdades profundas, nos ajuda a distinguir o certo do errado e nos conforta em tempos de dúvida. A busca por essa luz deve ser contínua, através da oração, leitura da palavra e um relacionamento íntimo com Deus. Como a luz de Deus pode trazer clareza e direção para as situações que você está enfrentando agora? Como você pode buscar mais dessa luz divina em sua vida diária? Dia 2. A criação do firmamento. No segundo dia, Deus criou o firmamento para separar as águas de cima das águas de baixo. Deus chamou o firmamento de céu e houve manhã e tarde. O segundo dia, a criação do firmamento, mostra a ordem e a estrutura que Deus impôs ao caos. Ele não só separou as águas, mas também estabeleceu limites. Isso nos ensina sobre a importância de ordem e limites em nossas próprias vidas, onde você precisa de mais estrutura e limites para alcançar a paz e a harmonia. Vamos refletir sobre a importância da ordem divina em nossas vidas. Em 1 Coríntios 14:33, lemos: porque Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Isso nos chama a viver de forma ordenada, respeitando os limites que Deus nos deu. Quais áreas da sua vida precisam de mais ordem? Como você pode trabalhar para trazer essa estrutura divina para o seu dia a dia? Além disso, considere como estabelecer limites pode proteger você e sua família. Que limites saudáveis você pode implementar em sua rotina diária para garantir uma vida equilibrada e harmoniosa? Lição:
Deus estabelece ordem e limites ao separar as águas e criar um espaço para o céu. Deus nos ensina a importância de viver com estrutura e respeitar os limites estabelecidos por Ele. No segundo dia da criação, vemos como Deus organizou o caos inicial. Impondo ordem ao universo, isso nos mostra que Ele é um Deus de disciplina e estrutura e que Ele valoriza a harmonia e o equilíbrio em sua criação. Viver dentro dos limites estabelecidos por Deus é fundamental para a nossa paz e bem-estar. Esses limites não são restrições para nos privar de alegria, mas proteções para nos guiar a uma vida plena e saudável em nossas vidas. Precisamos de limites para manter o equilíbrio entre trabalho e descanso, entre nossos desejos e nossas responsabilidades, e entre nossa liberdade e a consideração pelos outros. A ordem divina se reflete em toda a criação, desde as leis da natureza até os mandamentos que Ele nos deu. Quando seguimos esses princípios, encontramos uma vida mais ordenada e alinhada com o propósito de Deus. Como você pode aplicar a estrutura e os limites divinos em sua vida diária, onde você precisa de mais disciplina e organização para alcançar a paz e harmonia que Deus deseja para você? 3. A criação da terra e da vegetação. No terceiro dia, Deus juntou as águas debaixo do céu em um só lugar, fazendo aparecer a terra seca, que Ele chamou de terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mares. Então Deus ordenou que a terra produzisse vegetação, plantas que dessem sementes e árvores frutíferas. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. A provisão de Deus é evidente neste dia. Ele preparou a terra para sustentar a vida, fornecendo tudo o que era necessário. Pense nas provisões em sua vida. Como Deus tem suprido suas necessidades. Você tem reconhecido e agradecido essas bênçãos? Como podemos ser melhores administradores das dádivas que Deus nos deu? Vamos refletir sobre a generosidade de Deus em prover para nós. Em Filipenses 4,19, Paulo escreve: "E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus." Isso nos assegura que Deus cuida de nós em todas as circunstâncias. Como você pode expressar sua gratidão pelas bênçãos de Deus? Que passos você pode dar para ser um administrador fiel dessas provisões? Além disso, vamos considerar a importância de cuidar do meio ambiente. Como podemos ser mordomos responsáveis da criação de Deus, protegendo a natureza e usando os recursos de forma sustentável? Lição: Deus provê abundantemente. Ao criar a terra fértil e a vegetação para sustentar a vida, Deus demonstra sua generosidade e cuidado com suas criações. No terceiro dia da criação, testemunhamos o poder criativo de Deus ao trazer à existência a terra seca e a abundância de plantas e árvores. Ele não apenas criou um ambiente propício para a vida, mas também garantiu que houvesse alimento e recursos suficientes para sustentar todas as formas de vida que ele planejava criar. A provisão divina é uma expressão do amor e da fidelidade de Deus para conosco. Ele não apenas nos dá o que precisamos, mas faz isso abundantemente, excedendo nossas expectativas e necessidades. Isso nos lembra que podemos confiar em sua provisão em todas as circunstâncias da vida. Assim como Ele cuida das plantas e dos animais, Ele também cuida de nós, seus filhos amados. Além de nos alimentar fisicamente, a provisão de Deus nos ensina a importância de sermos bons administradores dos recursos que Ele nos confia. Somos chamados a usar sabiamente o que Ele nos dá, compartilhando generosamente com os outros e cuidando do meio ambiente que Ele criou. Como você tem experimentado a generosidade de Deus em sua vida? Como você pode ser um melhor administrador dos recursos que Ele lhe deu? 4. A criação das luzes celestes. No quarto dia, Deus criou as luzes no firmamento do céu para separar o dia da noite e para marcar os tempos, dias e anos. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. E houve tarde e manhã, o quarto dia. Deus criou o tempo e as estações, cada uma com seu propósito. Isso nos ensina a importância de valorizar e entender o tempo de Deus. Cada estação em nossas vidas tem um propósito e devemos viver cada uma plenamente. Você está vivendo o tempo presente com gratidão e propósito? Como você pode aproveitar melhor as estações que Deus coloca em sua vida? Vamos explorar como o tempo e as estações refletem a soberania de Deus. Em Eclesiastes 3:1, lemos: "Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu." Como você pode confiar mais no timing de Deus para a sua vida?
Que passos você pode tomar para alinhar seu tempo com o propósito divino? Além disso, vamos considerar a importância de viver no presente. Muitas vezes, ficamos presos no passado ou ansiosos pelo futuro. Como você pode praticar a gratidão e a presença no momento atual? Lição: Deus é soberano sobre o tempo. Ao criar o sol, a lua e as estrelas para marcar o tempo e as estações, Deus nos lembra da importância de confiar no seu tempo perfeito para todas as coisas. No quarto dia da criação, vemos como Deus estabeleceu as bases para a medida do tempo na Terra. Ele criou os corpos celestes não apenas para iluminar e aquecer o planeta, mas também para guiar nossas vidas de maneira ordenada e previsível. A criação das luzes celestes revela a soberania de Deus sobre a natureza e o tempo. Ele é o Criador do universo e conhece os tempos e as estações perfeitas para cada evento em nossas vidas. Isso nos convida a confiar em sua sabedoria divina e a esperar pacientemente pelo cumprimento de seus planos para nós. Além de marcar o tempo físico, as luzes celestes também simbolizam a luz espiritual que Deus traz para nossas vidas. Assim como o sol dissipa as trevas da noite, a presença de Deus em nossas vidas traz clareza, esperança e orientação. Como você pode confiar mais no tempo de Deus para as circunstâncias que está enfrentando atualmente? Como a criação das luzes celestes pode inspirar você a viver de maneira mais alinhada com os propósitos de vida? 5. A criação dos seres vivos nos mares e aves nos céus. No quinto dia, Deus criou os seres vivos nos mares e as aves que voam no céu. Ele abençoou essas criaturas, dizendo-lhes para serem frutíferas e se multiplicarem. E houve tarde e manhã, o quinto dia. A diversidade da vida marinha e das aves demonstra a criatividade e a abundância de Deus. Somos chamados a apreciar e cuidar dessa biodiversidade. Como você pode demonstrar gratidão pela criação ao seu redor? Você tem feito a sua parte para cuidar e proteger o meio ambiente? Vamos refletir sobre a nossa responsabilidade de cuidar da criação. Em Gênesis 1, 28, Deus dá ao ser humano o domínio sobre a terra, mas também a responsabilidade de cuidar dela. Como você pode ser um melhor administrador do meio ambiente? Quais ações práticas você pode adotar para proteger e preservar a criação de Deus? Além disso, vamos considerar a importância da biodiversidade. Cada espécie tem um papel único no ecossistema. Como podemos valorizar e proteger essa diversidade? Lição: Deus aprecia a diversidade e a abundância da vida. A criação dos seres marinhos e das aves nos ensina a valorizar e proteger a biodiversidade que Ele criou. No quinto dia da criação, vemos como Deus encheu os mares com criaturas vivas e os céus com aves que voam. Ele não apenas criou uma variedade impressionante de seres vivos, mas também os abençoou para que fossem fecundos e se multiplicassem. A diversidade da vida na criação de Deus reflete sua própria criatividade e cuidado. Cada espécie tem um papel único no equilíbrio ecológico e na beleza do mundo natural. Isso nos ensina a apreciar e respeitar todas as formas de vida que Ele criou, reconhecendo sua importância para o ecossistema global. Como seres humanos, somos chamados a ser mordomos responsáveis da criação de Deus, cuidando e protegendo a biodiversidade que Ele nos confiou. Isso envolve tomar medidas para preservar os habitats naturais, reduzir nossa pegada ecológica e promover práticas sustentáveis em nossas comunidades. Como você pode contribuir para a conservação da biodiversidade em sua vida diária? Que passos práticos você pode tomar para proteger e valorizar a variedade de vida que Deus criou? Dia 6. A criação dos animais terrestres e do ser humano. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, gado, répteis e animais selvagens. E por fim, Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus abençoou o homem e a mulher, dando-lhes domínio sobre toda a terra e todos os seres vivos. E houve tarde e manhã, o sexto dia. Esta parte da criação destaca a dignidade humana e nossa responsabilidade de cuidar do mundo. Ser criado à imagem de Deus nos dá valor e propósito. Como você está refletindo a imagem de Deus em suas ações diárias? Você tem assumido a responsabilidade de cuidar da criação ao seu redor? Vamos aprofundar nosso entendimento sobre o que significa ser criado à imagem de Deus. Em Efésios 2, 10, lemos:
pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Como você pode viver de acordo com esse chamado divino? Quais boas obras Deus está te chamando para realizar? Além disso, vamos refletir sobre nossa identidade em Cristo. Ser criado à imagem de Deus significa que temos um valor inerente e um propósito divino. Como você pode viver mais plenamente essa identidade em sua vida diária? Lição: a humanidade foi criada à imagem de Deus com um propósito. Temos valor e dignidade intrínsecos e somos chamados a cuidar da criação com responsabilidade e amor. No sexto dia da criação, Deus formou os animais terrestres e, finalmente, criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Isso significa que fomos criados com uma natureza espiritual, moral e intelectual única, refletindo aspectos do caráter divino em nosso ser. A criação do ser humano como a coroa da criação de Deus ressalta nosso valor e dignidade inerentes. Somos mais do que simples criaturas, somos dotados de racionalidade, criatividade e livre-arbítrio, capacitados para governar e cuidar da terra como mordomos responsáveis em nome de Deus. Além de sermos feitos à imagem de Deus, fomos criados com um propósito específico: amar a Deus e amar ao próximo. Isso inclui cuidar da criação de Deus com responsabilidade e amor, preservando a beleza e a integridade do meio ambiente para as gerações futuras. Como você pode refletir a imagem de Deus em sua vida diária? Como você pode exercer cuidado responsável pela criação de Deus em sua comunidade e no mundo ao seu redor? Dia 7. O descanso de Deus. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que havia feito. Ele abençoou o sétimo dia e o santificou. Este dia de descanso nos ensina a importância do descanso e da contemplação. Em um mundo tão agitado, encontrar tempo para descansar e refletir é essencial. O descanso é uma parte vital da criação de Deus. Como você tem praticado o descanso em sua vida? Você está reservando tempo para refletir e se conectar com Deus? Vamos considerar o princípio do descanso sabático. Em Êxodo 20, 8-10, Deus nos ordena a lembrar do dia de sábado, para santificá-lo. Como você pode incorporar o descanso sabático em sua rotina? Que práticas você pode adotar para garantir que você tenha tempo de qualidade para descansar e se conectar com Deus? Além disso, vamos refletir sobre o descanso como um ato de confiança em Deus. Quando descansamos, demonstramos que confiamos na provisão e no cuidado de Deus. Como você pode praticar essa confiança em sua vida diária? Lição: aqui chegamos na lição mais importante de todas. Hoje em dia temos a tendência a demonizar o descanso, confundindo com preguiça. Essa é uma das causas de doenças como burnout, crises de ansiedade, síndromes e muito mais. Por que você acha que Deus descansou? Acha que ele é um humano que precisa de um tempo? Deus não tem necessidades humanas. Ele não precisa comer, beber, nem mesmo dormir. Ou seja, ele não tinha nenhuma necessidade de descansar, afinal ele é um ser divino e superior, sem um corpo físico. Ele descansou para mostrar a você, reles mortal, que você também tem o dever de descansar, sem ligar o descanso à preguiça. O descanso é essencial. Deus descansou no sétimo dia, nos ensinando a importância de encontrar tempo para descansar, refletir e nos conectar com Ele. Após completar a criação em 6 dias, Deus descansou no sétimo dia e santificou esse dia como um tempo sagrado de descanso e renovação. Isso demonstra a importância do equilíbrio entre o trabalho e o descanso em nossas vidas. O descanso não é apenas uma pausa necessária das atividades diárias, mas também um tempo para refletir sobre a bondade de Deus e sua obra em nossas vidas. Ao descansarmos, reconhecemos nossa dependência de Deus e renovamos nossa força física, emocional e espiritual para enfrentar os desafios da vida com vigor renovado. Além disso, o descanso nos convida a uma maior intimidade com Deus. É um tempo dedicado para nos conectar com Ele em oração, meditação e estudo da Sua palavra. Assim como Deus nos convida a descansar em Sua presença, Ele também nos capacita a sermos instrumentos de descanso e paz para os outros ao nosso redor. Como você pode integrar o descanso regular em sua rotina diária? Que passos práticos você pode tomar para priorizar o descanso físico, emocional e espiritual em sua vida? A história da criação não é apenas um relato de como o mundo foi feito.
É uma tapeçaria de lições e princípios que podem guiar nossas vidas. Cada dia da criação revela algo sobre o caráter de Deus e nosso relacionamento com Ele. Conforme refletimos sobre a ordem, a provisão, a criatividade, a diversidade, o propósito e o descanso, somos chamados a viver vidas que honram e refletem o Criador. Se essa reflexão sobre a criação de Deus tocou seu coração, tenho certeza que vai se encantar com a história de Adão e Eva que você poderá assistir no último minuto deste vídeo. Para acessar o livro, A Palavra de Hoje, Deus Fala com Você. Basta clicar no link abaixo e ter 365 dias de mensagens de Deus para a sua vida e sua jornada. Não esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos inspiradores. Juntos, podemos continuar a explorar as maravilhas da Bíblia e aprender mais sobre nosso Criador. Que Deus abençoe você e sua jornada de fé. Até a próxima!